A gente fala da dupla listagem da JBS na Bolsa Brasileira e também lá fora, nos Estados Unidos. Isso porque essa proposta vai ser votada amanhã na Assembleia de Acionistas da companhia. Por enquanto, a empresa já divulgou um mapa de votação que inclui os votos à distância. Isso mostrou que a aprovação deve ser bastante apertada. Vamos entender este cenário com Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Seja bem-vindo, Gustavo. Um prazer tê-lo por aqui. Essa dupla listagem que tem até americano torcendo o nariz, falando, tentando fazer de tudo para a JBS não listar capital lá fora, mas parece que está se encaminhando para este sentido. Como é que vai ser essa votação? O que a gente já tem de informações do mapa de votação? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Hoje é véspera de um dia histórico para a JBS, porque ela vai definir ou não essa dupla listagem amanhã na Assembleia, mas como você já começou a dizer, a empresa divulgou nesta manhã um mapa de votação com os votos à distância e olha, a Assembleia amanhã promete muitas emoções. Isso porque na parcial até agora foram 271 milhões de votos contrários à dupla listagem e 264 milhões a favor, ou seja, uma margem bem apertada, mas os votos contrários ainda um pouco na frente. O total de votos deve ficar ali próximo de 730 milhões, ou seja, já foram até agora mais ou menos 520 milhões. E a gente está quase num cenário de eleição municipal, eleição federal, em que já apuraram votos de algumas regiões e faltam outras. E por que essa proposta que era dada praticamente como certa pelo mercado, o mercado ainda acredita que ela vai passar, mas por que ela ganhou esses contornos de emoção? Eu acho que vale a gente voltar alguns meses no passado e até voltar depois para a semana passada, porque eu acho que tem um contexto muito importante nisso. A JBS persegue essa dupla listagem faz muito tempo, mas o grande passo que ela conseguiu para de fato tirar ela do papel, ela conseguiu em março desse ano, quando a JF, que é a controladora da JBS, anunciou que fez um acordo com o BNDES para que o BNDES se comprometesse a se abster nessa votação da Assembleia de amanhã. Isso por quê? A JF tem ali mais ou menos 50% do capital da JBS, não pode participar da votação, porque qualquer voto que ela tiver, ela vai definir o rumo da votação. Tirando esses 50%, você tinha ali 20% do BNDES que acabava se transformando ali no novo voto de poder, ou seja, se o BNDES definisse uma coisa, provavelmente essa seria a definição. Então a JF fez esse acordo com o BNDES sai de cena nessa Assembleia de amanhã, deixando a decisão para os minoritários. E por que o mercado sempre deu como certa essa dupla listagem? Porque no dia seguinte ao anúncio desse acordo, as ações da JBS subiram 17% na B3, mostrando que os minoritários gostaram ali do acordo. Voltando um pouco para a semana passada, aí começa talvez um pouco dessa emoção, duas consultorias americanas, a ISS, a Institutional Shareholders Services, e a Glass Lewis, elas divulgaram ali relatórios recomendando que os acionistas minoritários declinassem essa dupla listagem. O argumento delas é o seguinte: por mais que a dupla listagem seja boa para a empresa em termos operacionais, destrave esse valor, como gosta de dizer a JBS, a relação de troca fica desfavorável para os minoritários, porque a proposta da JBS prevê a criação de dois tipos de ação, classe A e classe B. A ação classe B seria a ação que hoje é dos minoritários e a ação a classe B dos controladores e a classe A dos minoritários. Só que a ação dos controladores teria um peso 10 nas votações em assembleia, enquanto as votações dos minoritários teriam um peso 1. Ou seja, por mais que a ação valesse a mesma coisa para os dois, o recebimento de dividendos seja equivalente, na hora da assembleia os controladores vão ter muito poder. E por conta disso, essas duas consultorias se posicionaram contra. Provavelmente foi isso que fez com que a votação à distância divulgada hoje, os resultados divulgados hoje, tiveram esse número aí que a dupla listagem esteja perdendo. O mercado acredita que quem votou à distância é principalmente o investidor externo, que tende a acompanhar o que essas consultorias recomendam. Tem outro fato aí já do começo dessa semana, que o BNDES, que tinha uma participação ali de pouco mais de 20%, vendeu 2% das suas ações que ele tinha da JBS, ou seja, ficou com 18% e deixou um pouco mais de ações para os minoritários que vão decidir isso amanhã. Como eu falei, o mercado ainda precifica que isso vai de fato acontecer, mas até rolaram alguns movimentos recomendando que os investidores fizessem uma espécie de seguro. O JP Morgan, por exemplo, recomendou, já que tem essa dúvida no ar, que alguns investidores ali fizessem uma trava, aquela opção de compra, opção de venda, se, por exemplo, a ação
cair mais do que eles travaram a venda, ele poderia se proteger um pouco de uma desvalorização, mas é possível que hoje, Gabriel, os controladores da JBS, que são muito favoráveis que essa dupla listagem aconteça, estejam gastando muito tempo no telefone para garantir que esse voto vai ser favorável na Assembleia de manhã. A Assembleia está marcada para amanhã de manhã, a gente sabe que esses eventos às vezes demoram, às vezes são rápidos, então a gente vai acompanhar aqui, a gente pode voltar a falar talvez da repercussão desse resultado, mas por enquanto uma emoção aí ganhou o contorno aí de toda essa relação da JBS e da dupla listagem. Vamos acompanhar esse, essa disputa que vai ser decidida aí na Assembleia amanhã mesmo, não tem nenhuma indicação, está muito apertado, você disse, vai ser eleição municipal aqui dentro da JBS, vamos ver quem sai vencedor dessa história, se os controladores vão conseguir convencer os acionistas a aprovarem essa dupla listagem. Obrigado pelas informações e lhe desejo uma ótima tarde. Obrigado, Gabriel. Ótima tarde, bom trabalho. Maravilha, obrigado.